Boa noite a todos. Bom, alguns já me conhecem, sei que eu já me apresentei aqui mais de uma vez, mas como eu não lembrava quem era o diácono Onofre, né, às vezes vocês esqueceram de quem eu sou também. Meu nome é Felipe, eu sou o pastor da igreja de Lins hoje e sou o secretário da nossa convenção, a Convenção Oeste Paulista, né? E dentro das escalas, hoje foi me dado a responsabilidade e o prazer também de estar aqui e poder participar do culto com vocês, tá bom? Eu queria ouvi-los pregar, mas me deram também a responsabilidade de trazer o sermão dessa noite. E eu separei, irmãos, um texto bíblico de Apocalipse capítulo 2, para que a gente pudesse fazer uma leitura e depois pensar um pouquinho a respeito do que o Senhor fala com a sua igreja e o que Ele fala com a gente também hoje, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar a leitura antes da gente fazer uma oração juntos, o texto é o de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. É facinho de achar, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim para a gente. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporta os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome, e não te desanimaste. Eu tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, e te agradecemos pela tua palavra, meu Pai. Te agradecemos pelo Senhor que nos dá essa oportunidade nessa noite, Senhor. Obrigado. Obrigado pela compreensão que eu tenho certeza que o Senhor dará a mim e a cada irmão que está aqui, Senhor. Mas eu peço a tua ajuda para que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, meu Pai, mas que a valorizemos, meu Pai, como se deve, e que entendamos, meu Pai, de todo o coração que é o Senhor falando com a gente nessa noite, meu Pai, de forma que aquilo que o Senhor nos diz hoje, que tenha influência, meu Pai, em como nós viveremos amanhã, meu Pai, que a tua palavra traga transformação, que ela traga consolo à nossa vida, que ela traga mudança, meu Pai, que ela nos leve a compreender quem o Senhor é, e a viver, meu Pai, tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Peço que o Senhor fale com a gente, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Amém, irmãos. Bom, quando a gente lembra do livro de Apocalipse, a gente às vezes se lembra e pensa somente naqueles escritos que tem um teor apocalíptico, vamos falar assim, né? Várias imagens, algumas estranhas, outras que causam até medo, que retratam o futuro, destruição, que falam também de renovo, mas que falam muito a respeito do futuro do mundo, né? Mas a gente não pode deixar de esquecer que a primeira parte do livro do Apocalipse, ela retrata uma conversa de Deus com a sua igreja. O Senhor, Ele envia 7 cartas por meio do apóstolo João, que deveriam ser endereçadas às 7 igrejas da Ásia, né? Não existiam apenas essas 7 cidades e essas 7 igrejas ali, né? Existia uma decápole ali, tinham 10 cidades ali naquela região, mas o Senhor envia cartas às 7 igrejas, são cartas extremamente pessoais, personalíssimas, né? O Senhor conhece muito bem as suas igrejas, chama cada uma delas pelo seu nome,
fala a respeito de situações específicas. Tem uma das cartas que ela é talvez estranhamente, extremamente pessoal. O Senhor usa detalhes a respeito da medicina, detalhe a respeito da água, que tinha águas termais ali, de um remédio que era vendido naquela região, né? Ele fala de uma igreja que era morna, ele fala a respeito de uma igreja que precisava voltar a enxergar, ele fala de uma igreja que se considerava rica, e que realmente estava uma cidade muito rica, mas ao mesmo tempo era uma igreja pobre, e que precisava voltar a ele para encontrar realmente o verdadeiro tesouro, né? Mas aqui, nessa primeira carta que o Senhor fala, ele fala com a igreja de Éfeso, que é uma igreja importante. É uma igreja que, na sua fundação, ela teve pessoas extremamente importantes ali. Não só isso, mas depois ela contou, ao longo da história, com bons pastores. Provavelmente a igreja foi fundada por Paulo, junto com Priscila e Áquila, nas suas viagens missionárias. E depois disso, o apóstolo Paulo enviou, por exemplo, Timóteo para cuidar dessa igreja, um discípulo dele mesmo, um homem realmente temente a Deus e que, como o apóstolo Paulo falava, tinha recebido dons da parte do Senhor. Depois disso, pela história da igreja cristã, provavelmente, irmãos, o apóstolo João também pastoreou essa igreja, cuidou dela. E se de fato a história cristã estiver correta ali, a própria mãe de Cristo, cuidada agora por João, ela também frequentou e participou da igreja de Éfeso. Então assim, é uma igreja que tem um currículo maravilhoso, foi fundada por bons homens, foi pastoreada por bons homens e tinha tudo para continuar seguindo o caminho do Senhor, guardando a vontade de Deus. E por muito tempo ela guardou. Ela permaneceu fiel a Jesus Cristo, ela se dedicou a essa fidelidade, como veremos aqui, ela realmente era uma igreja que se esforçava muito pelo Senhor, né? De todas as coisas que o Senhor poderia falar dela, ele encontrou apenas um defeito nessa igreja, ou ele destacou apenas um defeito, enquanto ele destacou várias qualidades da igreja de Éfeso. E eu gostaria que a gente desse uma olhadinha e pensasse no que era a igreja de Éfeso, como que nós podemos ao mesmo tempo pensar na igreja de Oswaldo Cruz e no que nós podemos melhorar para o Senhor da igreja e talvez, irmãos, pensar em último lugar no defeito dessa igreja e se isso daí tem um pouco a ver também com a nossa vida e com a nossa igreja local, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a exposição bíblica aqui e pensar em tudo aquilo que o Senhor falou com essa igreja. É só bom destacar, o próprio Deus explica no versículo de número 20, capítulo 1, que ele usa aqui duas imagens, né? A imagem de anjo, de estrelas, melhor dizendo, e a imagem de candelabros. As estrelas, elas são os anjos da igreja, né? Que são os pastores da igreja, e os candelabros eram as próprias igrejas. Ele fala que ele as tem na sua mão, né? Que ele tem ela bem perto dele, ele cuida dela. Aqui mostra cuidado, proteção, mas ao mesmo tempo conhecimento que o Senhor tinha a respeito da sua igreja. Bom, a primeira qualidade da igreja de Éfeso era que era uma igreja que trabalhava muito para Deus. O Senhor fala que essa igreja aqui era uma igreja que tinha muitas obras, né? Versículo 2 diz, olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Obra e trabalho aqui é realmente esforço, é o que eles dedicavam a Deus, era o trabalho que eles ofereciam a Deus. E o interessante aqui é que nas palavras que o Senhor usa para essa igreja, ele não fala de um trabalho desempenhado aos finais de semana, ele não fala de um trabalho que é feito quando a gente tem tempo ou sobra tempo para a gente, mas ele fala de um trabalho realmente que leva à exaustão. A palavra usada aqui para se referir à qualidade do trabalho que eles ofereciam a Deus, e era bom esse trabalho, era um trabalho realmente de muito labor, de muito esforço, que chegava a levar eles à exaustão. E essa é a qualidade, uma das qualidades da igreja de Éfeso. O próprio Jesus, irmãos, enquanto trabalhava com os seus discípulos, ele falava a respeito da quantidade de trabalho e a insuficiência de obreiros. Ele chega a dizer assim, olha, orem ao Senhor Deus, para que o Senhor envie trabalhadores, lá em Mateus capítulo 9, versículo 38. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja dedicada, era uma igreja que trabalhava muito para Deus. E eu sei, irmãos, como a gente já ouviu aqui, tenho certeza diversas vezes, que a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente faz para Deus.
cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, no nosso trabalho secular. Mas, aparentemente, quando o Senhor descreve o trabalho desses irmãos, Ele fala de algo que é feito pelo reino. Ele fala do trabalho que é feito realmente em prol da vontade de Deus. É a missão de Deus sendo cumprida. Esses irmãos trabalhavam muito para Deus. E eu nem preciso dizer para vocês, irmãos, que a gente precisa pensar sobre isso. Pensar no que nós fazemos para Deus. Do quanto nós oferecemos ao Senhor. Sabe, às vezes, irmãos, e não é por mal, mas talvez pelo costume, pela rotina, a gente normalmente entrega a Deus as sobras das sobras, não é? A sobra do tempo, a sobra da disposição, a sobra das nossas vontades. A gente realmente troca os momentos de culto, de adoração a Deus, às vezes, por qualquer coisa. Eu brinco que, às vezes, a gente fica, vindo com os irmãos, que às vezes parece que a gente fica esperando acontecer alguma coisa para a gente poder ter uma desculpa para não fazer aquilo que o Senhor nos pediu, para não congregar, para não evangelizar, para não servi-lo, para não adorá-lo, né? Tudo é mais prioridade, uma visita, o animal que está doente, qualquer coisa. A gente, às vezes, precisa rever isso na nossa vida e pensar se aquilo que nós estamos oferecendo a Deus é realmente algo digno dele ou realmente é aquilo que a gente não quer, né? O tempo que a gente não quer, o horário que a gente não quer, tudo aquilo que a gente não quer. A gente precisa pensar sobre isso. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. O Senhor fala que conhece o trabalho, conhece as obras e conhece a perseverança desses irmãos. Perseverança aqui, irmãos, é a capacidade de continuar em meio a adversidades, forças contrárias, né? É a gente continuar mesmo que as coisas digam para a gente não continuar. Isso daí talvez é um engano terrível nosso. A gente só acredita que é a vontade de Deus se tudo der certo, não é? Tudo der certo? Não, olha, parece que realmente é a vontade de Deus. Olha, tudo se encaixou, pastor. As coisas deram certo. Funcionaram assim exatamente como precisava funcionar. Irmãos, se a gente for olhar para a Bíblia e olhar para esse valor aqui que a gente está dando para a vontade de Deus, né? Para esse medidor da vontade de Deus, nenhum apóstolo teria continuado a missão de Deus. Todos eles lutaram constantemente com forças contrárias. Vontades contrárias, oposições o tempo inteiro. A igreja cristã, a igreja de Cristo é uma igreja que na sua fundação, ela contraria costume, ela contraria Deus, ela contraria vontades. Inclusive aqui na cidade de Éfeso, tinha o grande templo da deusa Artemis, ou a deusa Diana. Talvez era o maior templo do mundo antigo. Ali eram sacrificados animais constantemente. E a igreja cristã chega ali para pregar o evangelho e para dizer que não existe nenhum outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Imagina as forças contrárias que esses irmãos tiveram que enfrentar. Mas eles, como o Senhor disse, não nós, eles perseveravam. Eles continuaram. A igreja de Cristo, ela não espera por ventos favoráveis. Ela não espera que tudo dê certo para ela viver a vontade de Deus. Ela vive a vontade de Deus, independente se as forças são favoráveis ou contrárias. O próprio Jesus, irmãos, e aqui palavras de Cristo, lá em Mateus 10, versículo 16, ele fala assim, olha, eu estou enviando vocês aqui eram os seus discípulos, eram aqueles que seguiam ele, eu estou enviando vocês como ovelhas em meio aos lobos. Tenta imaginar essa cena. A cena descrita por Jesus é que Ele está colocando a gente em uma posição difícil. Não vai ser fácil. Não imagina que as ovelhas no meio dos lobos serão adotadas pelos lobos. Dormirão com os lobos. Talvez no novo céu, né? Que a serpente brincará com a criança. Lá no novo céu, sim. Mas no mundo normal, quando a ovelha cai no meio do lobo, ela é atacada. Se não existe uma intervenção de fora, ela é destruída e despedaçada. O Senhor fala, eu estou enviando vocês, minha igreja, para sofrer oposição nesse mundo, para entender que as coisas não vão ser fáceis quando vocês quiserem fazer a minha vontade. A igreja de Éfeso, ela é elogiada pela sua perseverança. Ela não gozava, ela não experimentava ventos favoráveis, mas ela permanecia fiel ao Senhor.
ela continuava caminhando. A gente precisa ter isso daí com a gente, irmãos. Há pouco tempo, eu lembro que teve uma situação na nossa igreja em que tinha um projeto sendo desempenhado, não foi aqui na nossa região, mas aconteceu. E eu lembro que muitas forças contrárias começaram contra esse projeto, e nada dava certo, nada mesmo, sabe? Tudo o que deveria ser feito encontrava um muro na frente. E aí eu lembro que um pastor se levantou e falou assim: olha, será que a gente não precisa entender que Deus não quer que a gente faça isso? Porque está tudo dando errado. Olha, irmãos, sem fazer juízo de valor sobre essa situação, a ótica está errada, a visão está errada. Mesmo quando às vezes as coisas derem errada, a gente precisa continuar, a gente precisa confiar na vontade do Senhor. Se é a vontade de Deus, irmãos, siga em frente, caminhe, acredite nele. O contrário também nos ensina. Não é porque tudo está dando certo que é a vontade de Deus, não é. Não é assim que funciona. Às vezes está tudo dando certo, tudo funcionando, as coisas se encaixando, e o ser humano está indo cada vez mais longe de Deus, mais longe. Então, a gente precisa carregar isso daí com a gente. Se os ventos são favoráveis ou contrários, isso daí não importa para a gente. O que importa para a gente é se nós estamos caminhando na direção do Senhor, se a vontade dele está sendo feita na nossa vida. Amém? Perseverar mesmo em meio às dificuldades. A igreja de Éfeso era essa igreja, e a igreja cristã, não só a igreja de Oswaldo Cruz, mas a igreja do nosso tempo precisa aprender com isso também. Além disso, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que provava os seus mestres. A igreja cristã é uma igreja muito nova. Nós estamos aqui falando dos primeiros 100 anos depois da ida de Jesus. É uma igreja muito nova. É uma igreja que está recebendo uma carta pelo apóstolo João. O Senhor está falando com João, o apóstolo João, e João está encaminhando essa carta para a igreja. É uma igreja nova. E é uma igreja que tem que lidar agora com o aprendizado. A igreja estava desenvolvendo seus ensinos, aprendendo. E nesse momento aqui, aparecem muitas pessoas mal intencionadas, deturpando, corrompendo o ensino de Jesus, e ao mesmo tempo, lucrando com isso. E daí acontece até hoje, né? Um tempo atrás, um casal, até senhores, passaram aqui na região de Prudente, mas levaram um dinheiro terrível aqui. Eles conheciam profundamente a história da nossa igreja, conheciam os pioneiros, conheciam regionalmente aqui as pessoas que fundaram igrejas. E eles contavam uma história bonitinha, e com isso eles conseguiam levar um dinheiro da igreja. Os irmãos ofertavam, ajudavam, bem intencionados. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja fiel a Jesus, era uma igreja humilde, era uma igreja temente ao Senhor, mas nem por isso, ela era uma igreja simples. O Senhor da igreja ensinou a sua igreja a ser simples como a pomba, mas astuta como a serpente. Porque os maus, Jesus Cristo diz, eles são mais espertos do que os filhos da luz. A igreja de Éfeso era uma igreja que não aceitava qualquer um chegando lá falando que era apóstolo. Ela colocava a prova. Ela testava essas pessoas. O ensino que eles estavam ensinando era colocado à prova. E o Senhor chega a falar que muitas dessas pessoas, foram reprovadas pela igreja. Reprovadas. Talvez seja por isso que o Senhor é tão cuidadoso em deixar bem claro que é Ele falando com essa igreja. Essa igreja era uma igreja que não era levada por qualquer vento de doutrina e novidade. Irmãos, a nossa igreja, ela tem conteúdo suficiente para saber onde ela está pisando. É uma vergonha, irmãos, não só a nossa, mas qualquer igreja do nosso tempo ser enganada. É uma vergonha. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos o ensino, nós temos a escola bíblica na nossa igreja, nós temos cultos onde a Bíblia é exposta constantemente. A gente tem bons pregadores à nossa disposição constantemente. É uma vergonha a gente cair em ciladas de homens e mulheres mal intencionados. A gente tem que ter defesa, irmãos. A igreja cristã, ela já era aconselhada pelos apóstolos a não serem levados por qualquer vento de doutrina. Agora imagina, 2000 anos depois, com todo o conteúdo formado que nós acreditamos, a gente ainda ser enganado. Pastores
pregadores prosperando no nosso tempo, dizendo inverdades a respeito de Deus e da sua palavra. Há pouco tempo, um pregador jovem aí apareceu, extremamente bom comunicador, e ele dizia que nós somos o centro de Jesus. Onde já se viu isso? Outro disse que nós somos mais importantes do que Jesus para Deus. Aonde nós encontramos base disso na palavra do Senhor? Pessoas mal intencionadas. Mas olha, eu gostaria de só ponderar aqui, por que será que essas pessoas conseguem prosperar? Porque no final das contas elas dizem exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Não são pastores, não são mestres da palavra do Senhor, são bajuladores. Eles aprenderam a chegar até o coração das pessoas. Nós, como igreja de Jesus, precisamos entender a vontade de Deus e ficar somente com a vontade do Senhor. Somente com a vontade do Senhor. A igreja cristã, ela precisa carregar isso daí nela. O apóstolo Paulo elogia uma igreja nas suas viagens missionárias, quando ele está pregando para eles, porque eles conferiam para ver se Paulo estava certo. Eles não passaram um pano nem para Paulo. O grande apóstolo Paulo, isso não importa, independente se é o pastor Jean, superintendente da nossa convenção, o pastor Ademilson, presidente da nossa igreja, todos precisam se submeter à palavra do Senhor, nenhum deles está acima da vontade do Senhor. O que dizemos, não dizemos de nós mesmos, não temos a capacidade e o direito de fazer isso, nós pregamos aquilo que nós recebemos do Senhor. Na defesa que o apóstolo Paulo faz para a igreja cristã, na defesa do seu apostolado, ele diz: olha, eu não estou anunciando coisas novas para vocês, eu estou anunciando aquilo que eu recebi do Senhor. Nós, irmãos, não podemos aceitar modismos. Nós ficamos com a palavra do Senhor, nós colocamos à prova aquilo que as pessoas estão dizendo, independente de quem está dizendo, eles precisam ser colocados à prova. Em quarto lugar, essa igreja, ela é elogiada pelo Senhor por ser uma igreja que detestava, o Senhor chegou a dizer que odiava o ensino dos nicolaítas. Muito provavelmente são aqui aqueles descritos como discípulos de Nicolau. Nicolau, ele acreditava que depois da morte de Jesus, o ser humano não tinha mais tanta responsabilidade de guardar a lei de Deus. Ele podia viver todas as suas vontades. Nicolau, ele pregava uma libertinagem. Hoje acontece isso. Discípulos de Nicolau continuam existindo no nosso tempo. Gente que não guarda a lei de Deus, que não considera mais a vontade de Deus, que são totalmente levados e conduzidos não mais pela vontade de Deus, mas pelos seus desejos. Eles já chegam a pregar que aquilo que nasce do coração deles é bom. Deus quer que a gente seja feliz. Já ouviram frase desse tipo? O que importa é a gente ser feliz. Irmãos, o cristão não foi feito para encontrar felicidade em nenhum outro lugar a não ser na vontade de Deus, no caminho do Senhor. Nós, assim como a igreja de Éfeso, precisamos não só rejeitar, mas detestar a libertinagem. Detestar isso. O Senhor da igreja diz que detesta essa libertinagem, essa deturpação da sua graça. Nós acreditamos que somos salvos pela graça de Deus. Sem Jesus não tem salvação. O ser humano não pode chegar no céu. Mas não é por isso, irmãos, que nós vamos rejeitar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo defende nas suas cartas que a lei de Deus é boa, o mandamento é justo e bom. Então, Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, não. Eu vim cumprir, eu guardo a lei, porque as leis testificam a respeito de mim. Então, a igreja de Jesus, ela tem que tomar cuidado, irmãos. Nós não pregamos e não vivemos libertinagem. Nós guardamos a lei de Deus no nosso coração. Mas a última coisa que o Senhor fala para a igreja de Éfeso é o defeito dela. Essa igreja aqui, ela tinha tudo para ser a igreja perfeita, irmãos. Olha, qualquer pregador, pastor do nosso tempo, ficaria feliz de ter uma igreja do tipo da igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava de forma exaustiva, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não era conduzida por qualquer novidade que acontecia, era uma igreja que realmente não era libertina, mas guardava a lei de Deus e fazia aquilo que o Senhor mandava. Era uma igreja que, para o nosso tempo, perfeita. Mas Deus exigia um pouco mais dessa igreja, não se contentava com aquilo que ela queria ofertar a Ele. E o Senhor,
ele vai apontar o defeito dela. Ele diz: olha, eu tenho uma coisa contra você. Tem algo que você faz que me desagrada. E aí o Senhor diz, lá no versículo de número 4, tenho contra ti, porém, o fato de que você deixou o primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as obras que você praticava no princípio. E o Senhor chega a alertar essa igreja e dizer: se você não se arrepender, logo eu virei contra você e tirarei o seu lugar de igreja, tirarei o seu candelabro do lugar. Olha que palavra forte do Senhor. Essa igreja que fazia tudo perfeito, ainda faltava uma coisa para ela. Ela tinha abandonado o primeiro amor. E eu acho que realmente pede que a gente entenda, irmãos, o que é o primeiro amor aqui. Primeiro, a gente tem que entender que primeiro amor não é o que às vezes se difundiu como primeiro amor. Porque a gente carregou por muito tempo a ideia de que primeiro amor é aquela paixão gigante que a gente tem quando a gente se converte, sabe? A gente faz o que tiver que fazer. A gente vai para a vigília que começa 9 horas da noite e termina 5 horas da manhã e a gente vai. A gente realmente faz tudo o que tiver que fazer para Deus. Às vezes a gente carrega na nossa mente que o primeiro amor é essa disposição gigante, aquela emoção gigante que a gente tem. Mas a gente tem que se lembrar que esse período também é caracterizado por imprudência. Imprudência. Às vezes a gente faz o que não deve. Não é à toa que as grandes igrejas corruptas do nosso tempo, elas são caracterizadas por rotatividade, né? Se você pegar as grandes denominações aí, conhecidas como neopentecostais, igrejas empresas, né, que o negócio é o dinheiro, elas são conhecidas pela rotatividade. As pessoas são até atraídas pelo que eles estão falando, esse grupo é totalmente sugado e tirado dele é seu dinheiro, e aí eles se arrependem, percebem que eles foram enganados e eles vão embora. Normalmente as pessoas que estão ali são muito novas na fé, não tem crente velho nessas igrejas. Então é um período conhecido realmente por a gente ser às vezes até descuidado. Primeiro amor aqui, irmãos, não é aquele primeiro sentimento que a gente tem quando se encontra com Jesus. Não é. Uma boa tradução para esse versículo e para a nossa compreensão é o amor que vem primeiro. O amor que vem primeiro. É o amor que gera as ações. É o amor que conduz. É o amor que nos leva a fazer o que nós estamos fazendo. Em outras palavras, irmãos, o Senhor está dizendo para essa igreja que tudo aquilo que ela está fazendo, ela não está fazendo por amor. Ela é perseverante, mas não é perseverante porque ama o Senhor. É uma igreja que trabalha de forma tão exaustiva, mas trabalha tanto não é porque ela ama o Senhor. Felipe, mas essa igreja que suportava tamanhas aflições, lutava tanto para Deus, por quais outros motivos ela faria se não fosse por amor a Deus? Motivos não faltam, irmãos. Não faltam. Talvez herança, uma herança familiar. Na nossa denominação, nós temos, às vezes, pessoas que estão na igreja simplesmente porque o pai era da igreja, o avô era da igreja. Tem uma igreja nossa que os descendentes, graças a Deus, não estou criticando isso, né? Pelo menos não a ação, mas o motivo, eles continuam contribuindo na igreja, reformam a igreja, pintam a igreja, mas eles mesmos não frequentam a igreja, não servem a Jesus Cristo, às vezes por medo, né? Inferno, a recompensa e o medo da repreensão de Deus no futuro. Tem muita gente dentro da igreja que às vezes não sabe, às vezes por hábito, sabe? Andou tanto tempo, todo sábado estava na igreja, todo domingo, toda terça-feira. É um hábito que criou-se e a pessoa continua aquele hábito até o fim. Eu não sei, irmãos, Jesus não fala por que essa igreja ela permanecia até aquele momento. Mas ele diz que o motivo é errado. Ele diz que o motivo não é o amor. O grande problema, né, um dos grandes problemas que eu quero listar para vocês, é que se o nosso motivo de permanecer, de ser fiel, de trabalhar para Deus, de abandonar os falsos ensinos, de guardar a lei de Deus, não for o amor, a gente vai ficar pelo caminho. É um combustível errado. Qualquer outro combustível que não seja o amor, fica pelo caminho, irmãos. Fica pelo caminho. A gente não vai suportar. A gente vai se esforçar muito, a gente vai fazer tudo do bom e do melhor, mas vai chegar um dia que a gente vai parar. Tem muita gente que às vezes a gente nem sabe, não é?
pessoa caminhou com a gente, caminhou, de repente ela, do dia para a noite, desapareceu da igreja. O que aconteceu? Aquele motivo que tinha trazido ela até aqui não era o motivo certo. O amor verdadeiro ao Senhor faz a gente permanecer, continuar, vai fazer a gente fazer o que a gente precisa fazer. Muitos casamentos estão durando por qualquer outro motivo e não é o amor. Casou ali, às vezes, por uma gravidez que aconteceu, continuou depois por causa de um filho. Em alguns casos, quando o amor começou a ir embora e começou a ter problema, vamos fazer um filho, porque se a gente fizer um filho vai resolver. E a gente sabe onde tudo isso daí vai levar. Isso daí é a história de muita gente. O amor, irmãos, precisa levar a gente onde a gente está indo. O amor a Jesus Cristo deve levar a gente a ser fiel a Ele. Felipe, mas não importa se é o amor ou por outro motivo, o que importa é que a pessoa permaneça na igreja. O problema é esse, para Jesus importa. Para Ele importa o motivo da gente servir a Ele. Pega o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, você vai perceber que Jesus não está interessado somente na ação, Ele está interessado no motivo da ação. Se Ele, irmãos, quisesse fazer um monte de gente, um robozinho, que faz o que Ele manda o tempo inteiro, porque é controlado por Ele, Ele tinha feito. Mas Ele nos deu liberdade, Ele nos deu livre-arbítrio, e Ele quer que a gente faça, caminhe com Ele, sirva a Ele, porque nós amamos Ele. Não é por medo do inferno, não é porque os nossos pais fundaram a igreja, mas é porque nós conhecemos o nosso Deus, nós amamos a Ele, e nós seguiremos Ele até o fim. É por conta disso. Olha lá para o Sermão do Monte, o Senhor não está interessado em grandes ofertas, Ele está interessado numa oferta que é dada com o coração. Ele não está interessado nas orações que eram feitas nas praças, por longos períodos. Ele está mais preocupado com uma oração que era feita lá no quarto, em secreto. E Jesus fala, olha, essa oração, ela é ouvida e ela é recompensada pelo Senhor. O nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa do nosso tempo, não é carente da nossa atenção. O nosso Deus, Ele quer relacionamento verdadeiro. Ele quer que a gente viva para a glória dEle, porque nós entendemos que isso é o melhor que nós podemos fazer na nossa vida. Se a gente não conseguir entender isso, irmãos, a gente vai parar pelo caminho. Nenhum outro motivo vai nos levar até o fim. Quando a gente tiver que enfrentar dificuldade, quando a gente tiver que trabalhar até a exaustão, a gente vai começar a repensar se vale a pena servir a Jesus. Todos os apóstolos, e cada um deles, serviram até Jesus até o fim, porque eles amavam Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, viver para mim é até bom, mas morrer, se encontrar com o meu Senhor, é melhor ainda. Eles começaram a se desapegar dessa vida e a perceber que existia algo mais valioso do que isso. O Senhor não quer, irmãos, que a gente sirva a Ele simplesmente porque a gente foi ensinado a servi-lo. Mas é necessário que a gente desenvolva um relacionamento com Ele, né? E eu estaria errado se eu não desse uma solução para vocês. Como que essa igreja aqui, ela deveria voltar para Deus e descobrir esse amor? Amor não é dado, né? Diácono Onofre, Senhor, preciso de amor. Tome-lhe uma porção de amor, Senhor. Amor é desenvolvido, é relacionamento. Pensa assim, nenhum discípulo de Jesus teria morrido por Jesus nos primeiros meses de contato com Jesus. Teria ido embora quando viesse a perseguição. O Senhor deu tempo para que eles se relacionassem com Ele, para que eles entendessem quem Ele era. E depois de um bom tempo, aquele amor entrou no coração deles, eles estavam dispostos a ir até o fim com Jesus Cristo. Para realmente ter amor por Jesus, é necessário se relacionar com Jesus. É necessário orar, ler a Bíblia. É necessário conversar com Ele de forma íntima. É necessário derrubar todos os intermediadores, né? Não tem pastor que me liga a Deus, não tem irmão que me liga a Deus, não tem família que me liga a Deus. É eu e Deus. Eu lá no meu quarto em secreto falando com meu Deus. E Ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir, Ele vai falar comigo. A única forma de ter amor na vida é se relacionando com Deus. A Bíblia chega a falar que Deus é amor. Deus é amor. Não dá para a gente se relacionar com Ele se a gente não ser impactado por esse amor, né? Ao mesmo tempo, é impossível, irmãos. É impossível um cristão verdadeiro que se relaciona com Jesus não ter amor na vida. Porque se nós temos Deus, nós temos amor na nossa vida. Então busque a Jesus, busque a Deus, fale com Ele, pare de buscar outras pessoas para se aproximar de Deus. A gente não precisa mais disso. A gente pode se dobrar o joelho e acreditar que o Senhor está com a gente.
Ele está nos ouvindo. E se nós fizermos isso, irmãos, a gente vai descobrir o Deus que é maravilhoso, que cuida de nós. E a gente vai descobrir o verdadeiro amor, o motivo da gente estar aqui, permanecer aqui e continuar aqui até o fim. Ao vencedor, Jesus disse, aquele que cruzar a linha de chegada, eu lhe darei de comer da árvore da vida. Eu lhe darei de comer da árvore da vida. Que Jesus ele nos faça permanecer. Que a gente realmente seja uma igreja que trabalha. Uma igreja que é perseverante, uma igreja que não vai para qualquer vento de doutrina, uma igreja que realmente não é uma igreja libertina, que abandonou a lei de Deus. Mas que tudo isso daqui a gente entenda, só tem significado se a gente está fazendo pelo motivo certo. Se a gente está fazendo isso daí porque nós amamos o nosso Senhor. Amém? Que Jesus ele nos ajude e que a gente dedique de todo o coração a nossa vida a conhecê-lo, se relacionar com ele. A Bíblia chega a falar que nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Quem passa por esse processo de conhecimento e continua conhecendo o Senhor, não escapa do seu amor. É realmente tocado por esse amor, é transbordado por esse amor. É isso que o Senhor quer pra gente. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos entregar nossa vida ao Senhor, pedir ajuda, para que assim como a igreja de Éfeso, a gente consiga considerar que nós temos fatores positivos, pontos positivos nessa igreja, mas que a gente precisa rever aquilo que está errado, porque o Senhor, Ele não está contente com as coisas meia boca, Ele quer o melhor. Para Deus é sempre o melhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Pai. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor que não deixa a gente enganado, meu Pai. Não deixa a gente sem entender a Tua vontade, mas que fala com a gente, que fala com a igreja. E nessa primeira carta, Senhor, a carta do Senhor para a igreja de Éfeso, a gente passou a entender, meu Pai, que o objetivo não é fazer muito, que o objetivo não é a quantidade, mas é o que nós realmente ofertamos a Ti com qualidade, meu Deus. É o motivo de estarmos ofertando ao Teu nome, meu Deus. E que a nossa vida, meu Pai, oferte a Ti o nosso trabalho, a nossa dedicação, os nossos louvores, meu Pai, os nossos melhores dias, meu Pai. Mas que tudo isso não seja feito pelo medo, não seja feito, meu Pai, pelo desejo de ganhar mais, mas que seja feito por amor. Que a Tua igreja passe a entender, meu Pai, que o Senhor não nos chamou para viver uma religião mesquinha, meu Pai, uma religião de troca, mas o Senhor nos chamou para viver uma religião de profundidade, de relacionamento, de contato, uma religião, meu Pai, que realmente vive para a Tua glória, aonde o Deus verdadeiro se doa pelos seus filhos, sem esperar nada em troca deles, e ao mesmo tempo seus filhos, por compreender este amor, estão dispostos a entregar até mesmo a sua vida, porque amam o seu Senhor, porque amam o seu Deus, porque desejam viver para a sua glória, que não são mais conduzidos pelo padrão deste mundo, que não estão mais nessa corrente desenfreada, nessa corrida desenfreada por recompensa, por glória, mas aprenderam a descansar a sua vida no Senhor, mas aprenderam a parar e a ouvir o Senhor com cuidado, aprenderam a se deliciar na sua palavra, que já não estão mais preocupados com o amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, mas assim como seu Filho, Senhor, como seu Filho Jesus ensinou, eles estão cuidados em Ti, eles não se preocupam mais com o dia de amanhã, porque o Senhor dá os seus filhos enquanto eles dormem, o Senhor cuida deles e sustenta eles com a Tua misericórdia. Que nós tenhamos certeza disso, meu Pai, que sejamos acalmados pela voz do Teu Espírito, e que enquanto esse mundo está lutando, batalhando, se destruindo, meu Pai, para conquistar as suas coisas, que a sua igreja se contente em fazer a Tua vontade, que seja abençoada, cuidada, protegida e conduzida pelo Senhor, meu Pai. Eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre a igreja de Oswaldo Cruz, que sejamos guardados pelo Senhor, que confiemos no Teu amor e na Tua misericórdia, meu Pai, e que o Senhor nos dê alegria de realmente, meu Pai, um dia cruzar a linha de chegada, meu Pai, não em desespero, esbaforidos, mas com calma, com tranquilidade, sabendo que tem um lugar à mesa para nós e que ninguém há de tirar esse lugar nosso. Sustenta o Teu povo, meu Pai. Abençoa a nossa igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar?
Senhor eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, meu Pai, nós estamos aqui te adorando, exaltando e te glorificando. Ao mesmo tempo, meu Pai, nós queremos também trazer a nossa oferta, meu Pai. Nossas ofertas, meu Pai querido, que seja, meu Pai, em prol, meu Pai querido, de vidas, meu Pai, para alcançar vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha agora
repreender o devorador, meu Pai. Que o Senhor venha aqui abrir as portas, as janelas do céu, meu Pai querido, e repreende, meu Pai, toda a enfermidade, tudo aquilo que vem ao contrário da nossa vida para nos destruir, meu Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, meu Pai querido, e abençoe ricamente, meu Pai, cada vida, e aqueles também que não vão ofertar, meu Pai, que às vezes não está preparado, meu Pai, para fazer essa oferta, que da mesma porção o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus, meu Pai, e venha derramar a tua bênção no celeiro de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus ele nos deu uma ótima semana, que a gente continue caminhando, sempre pensando se aquilo que nós estamos fazendo tem agradado ao Senhor. Não é pelo muito, não é pela quantidade, ainda que seja elogiado pelo Senhor, mas é o motivo de nós estarmos fazendo isso. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Jesus, por este culto, pela tua palavra. Louvamos a Ti pela vida de todos, Senhor. E ao nos despedirmos aqui, nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, dizendo que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja para a nossa vida hoje e para sempre. Amém.